Meus irmãos, para a nossa alegria, está conosco nesta noite. Por favor, pastor, fique de pé, venha até aqui. O pastor Alif Lopes, ali do setor 7, em Guaianazes. Pastor Jeremias Borges, ele é um amigo do nosso pastor, ele é um amigo de Taboão da Serra. Temos muitos irmãos aqui, que são aqui ministrados e lecionados pelo nosso pastor Alif, que é um dos pastores da nossa escola teológica aqui em Taboão da Serra. Os irmãos estão felizes de ter o pastor conosco nesta noite? Diga uma bem forte. Amém. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queira tomar o vosso assento adorando a Jesus, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo no texto de Gênesis, capítulo 32, versículo de número 28. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo de número 28. Gênesis, capítulo 32, versículo 26. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Quantos estão, uma vez mais, desejosos por ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Diz o texto para a nossa meditação: então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu a alva do dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó lhe respondeu: Jacó. Então o homem disse-lhe: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, dizendo: peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? Ele ali o abençoou. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Diga comigo: Peniel. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, eu peço uma vez mais que você redobre a sua atenção, pois a mensagem dessa noite é direcionada do trono da graça para o meu seu coração. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora vem resposta do céu para a tua vida. Quando abrimos a nossa Bíblia no texto de Gênesis, capítulo de número 32, versículo 26 e diante, nós estamos diante de um texto conhecido e considerado por toda a igreja, porque falamos a respeito do encontro de Deus com Jacó. O contexto bíblico nos apresenta e é necessário analisarmos o texto e o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. O livro de Gênesis, simplesmente o princípio, em hebraico, Sefer Bereshit, o livro do princípio, o livro do início, que trata a respeito da criação, da manutenção da criação. E dentro desse mesmo livro é possuidor de 50 capítulos, 4 dispensações: dispensação da inocência, consciência, governo humano e patriarcal. Quando abrimos a nossa Bíblia, somos sabedores que a ordem imperativa de Deus dada a Abraão é para que ele saísse da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e para ir para uma terra, e eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Aqui o texto no original significa dizer: eu coloco dentro de ti a bênção, e aonde você pisar, se não tiver bênção, vai brotar milagre para a glória dele. Se você não entendeu, eu vou repetir. O contexto nos apresenta que a ordem imperativa de Deus é esta: eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Qual é a diferença de ser abençoado e ser uma bênção? Quem é abençoado é porque procurou, mas quem é uma bênção, aonde ele pisa, a bênção chega para a glória do nome do Senhor. Eu tenho uma notícia para quem trouxe adoração na alma: se prepare, porque aonde você pisar a planta do teu pé, vai ter uma bênção do céu separada para a glória do nome dele.
Quem entende a promessa compreende. E Abraão, ele recebe a promessa, e o contexto bíblico nos apresenta que no texto original no hebraico, simplesmente o próprio Deus chama Abraão para sair da sua própria vontade, para entrar na vontade divina. E o que é sair da própria vontade? É deixar o seu próprio eu, se esvaziar de si mesmo e se encher da presença do Senhor. Martinho Lutero declarou que um vaso cheio para nada presta, senão para se apresentar, mas o vaso vazio o oleiro ama, porque ele quer encher da maneira que ele quer. Eu tenho uma notícia para dizer para quem é vaso na presença do Senhor: tem algo novo chegando do céu para a sua casa, tem algo novo chegando do céu para a tua família. Quem pega essa palavra? Tem algo novo do céu chegando para o teu ministério. A última palavra quem dá é Deus sobre a tua história. O primeiro princípio da promessa para o patriarca Abraão é que ele levanta agora o chamado altar no Carvalho de Mamré, uma tipologia da cruz de Cristo no Antigo Testamento. Quando abrimos a nossa Bíblia, dentro do estudo da tipologia, o Carvalho de Mamré é o carvalho que era considerado pela sua resistência e beleza. E na oportunidade, Abraão, antes de receber a promessa, ele levantou o altar da oração, porque tem muita gente que quer receber promessa, mas não quer ter vida de oração. A oração é o fator predominante na vida do crente. Quem não ora não tem unção, quem não ora não tem perdão, quem não ora não tem graça, mas quem ora tem unção, tem perdão, tem graça, tem poder, tem misericórdia, tem autoridade do céu. Pastor Aleph, a oração é o que? É o diálogo do pecador com o santo, do carnal com o espiritual, do efêmero com o eterno, porque o próprio Deus declara em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então, vou repetir, eu então ouvirei do alto os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh glória! A oração é tão importante que o próprio Deus, a boca do profeta Jeremias capítulo 33 versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Só quem é de oração. Mateus capítulo 7 versículo 7: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque aquele que busca encontra, aquele que bate abre-se-vos-á, e aquele que pede recebe. Tiago capítulo 5 versículo 16: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O próprio dono dessa igreja declarou em Mateus 21, 22: e tudo quando pedides em oração crendo, recebereis. Só quem é de oração. Efésios capítulo 3 versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer o que? Muito mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que nele opera. Não é pela tua oração, é pela graça. Não é pelo teu poder, é pelo poder do alto. Não é pela tua vontade, é pela glória eterna. Entra na rémia sérgia. O altar da oração é levantado, a promessa é constituída. Abraão, no período da crise, ele permanece na oração. Não tinha laser, não tinha GPS. O que tinha? Fé. A fé é o mapa do céu para quem crê. Não tem, mas ele faz aparecer. Pastor norte-americano foi indagado: o que é fé? E ele declarou: fé é você dar o primeiro passo para depois Deus colocar o chão. Não existe, mas vai existir, porque Paulo declarou aos Romanos capítulo 4: o meu Deus chama as coisas que não existem como já existisse. Oh glória! Eu vou repetir: o meu Deus chama as coisas que não existem como já existisse. É mais ou menos assim: não tem, mas eu vou fazer acontecer. Não pode, mas eu vou fazer poder. Não tem, mas eu vou dar. Não pode, mas eu faço ter, porque a glória é minha, a honra é minha, o louvor é meu. Quem é que pode parar o operar de Deus? Isaías 43, 13: para quem trouxe glória a Deus a alma, ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão, porque operando eu, quem me impedirá? Vai ter milagre, vai ter cura, vai ter restauração. Abraão caminha na promessa. A promessa acontece.
ele recebe a promessa com 75 anos de idade. A promessa acontece com 100. E você está aí angustiado. Chegou nem aos 50 e ainda está angustiado. O contexto nos apresenta que a promessa é gerada. Isaac nasce, sorriso. Após o contexto bíblico nos apresentar, a descendência de Isaac agora é catalogada pelo Senhor Deus, pela promessa daquele que é abençoador. Redobre a sua atenção para você entender o texto. O contexto nos apresenta que Isaac agora, gerando simplesmente com a sua esposa Rebeca, vai gerar agora 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú aquele que é peludo, Jacó aquele que é liso, agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. O contexto bíblico declara que no período da peregrinação na terra, o contexto nos apresenta que agora Isaac, já com a idade avançada, chama os seus filhos para pronunciar a bênção da primogenitura. O contexto bíblico nos apresenta que nesse período Rebeca é intercalada e nessa oportunidade ela indaga a Jacó para enganar o seu pai. Esaú agora vende a sua primogenitura por um prato de lentilha, e na oportunidade Jacó agora é convidado a entrar na presença do seu pai. Porém o texto nos apresenta que as roupas de gala do filho primogênito estavam na casa do seu pai, e as roupas de gala eram usadas para as festas especiais. Jacó era liso, ele entra com a roupa de gala. O seu pai, com a idade avançada, a vista já escurecendo, já não podia olhar e ver de fato quem era. E o contexto nos apresenta que o pai de Jacó pergunta em hebraico, Hashimcha, qual é o teu nome? Quando ele diz, qual é o teu nome? Esaú, não, mas Jacó levanta a voz e declara, eu sou Esaú. E Jacó, simplesmente intercalado pela sua mãe, obedece. Mas a oportunidade, quando ele chega perto do pai, a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú, por causa da roupa. E o pai conhece a voz do filho e declara, a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú. Mas a oportunidade, a bênção é impetrada sobre a vida de Jacó. E o contexto bíblico nos apresenta, quando Esaú chega, a bênção já é primogenitura dada a Jacó. E na oportunidade Jacó foge. E quando ele foge, segundo o contexto bíblico, para fugir da ira do seu irmão Esaú, para não matá-lo, ele peregrina no deserto chamado Padã Arã. O contexto histórico nos apresenta, para mim concluir devido ao horário, que Padã Arã, Jacó, ele chega diferenciado. Como é que ele chega, pastor? Ele chega cansado, e na oportunidade, quando ele chega, ele pega uma pedra para fazer de travesseiro, e ele agora vai sonhar. E o sonho é mais ou menos assim: eu vi uma escada, e o seu topo tocava os céus, e no topo estava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e anjos subiam e desciam e subiam. E quando eu acordei, eu disse a mim mesmo, este lugar é senão a casa de Deus, Betel, o lugar das portas dos céus. Jacó levanta a pedra, taca azeite na pedra e consagra aquele local que era luz, agora se torna Betel. Eu tenho uma notícia para lhe dar: o travesseiro pode ser de pedra, mas o sonho é de Deus para a tua vida. Eu vou repetir, que alguém entendeu ali. O travesseiro pode ser de pedra, mas o sonho é de Deus para a tua vida. A primeira visão de Jacó é o que, pastor Aleph? Ele vê anjos que subiam e desciam, mas a lógica é esta: a lógica seria anjos que desciam e depois subiam, porque anjo é do céu e não é da terra. Porque que ele viu primeiro subir para depois descer? Porque Deus estava dizendo para Jacó: primeiro, onde você chega, eu envio o meu exército para te guardar. A palavra do céu para alguém aqui é essa: enquanto você está adorando aqui, tem anjo de Deus sendo enviado do alto dos céus. Quem pega essa palavra? Eu recebo a autoridade do céu, e o pastor João Barbosa é um pregador pentecostal, e eu tenho liberdade para entregar algo do céu para a tua vida. Tem anjos descendo e subindo nessa noite, e a noite da guerra chegou, e nessa guerra o general de guerra chegou para guerrear. E eu tenho uma notícia para te dizer, Jacó: o travesseiro pode ser de pedra, mas o sonho é do céu para a tua vida. Aguenta, Jacó, vai ter promessa para a glória dele.
Olhe para alguém, por gentileza, e diga: vai ter promessa. Está fraco, diga: vai ter promessa. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria está vindo pela manhã. O choro, eu vou repetir, o choro pode durar a noite inteira, mas tem alegria chegando, galeria. Tem alegria chegando, o Fadeb. Tem alegria chegando, o Madeb. Tem alegria chegando, creio. Tem alegria chegando, obreiro. Sabe por quê? A última palavra é de Deus para Jacó. Ele entra. Quando ele entra na presença, o negócio muda. A primeira coisa que Deus revela para Jacó é escada. Por que escada? Porque Jacó tem que entender que ministério não é da noite para o dia. Ministério é degrau por degrau. Vai doer, mas dê glória, senão vão pensar que é com você. Tem muita gente por aí, aqui não, mas por lá tem um monte, em Interlagos tem um monte, que quer apontar o dedo, colocar o botão que deseja para subir de elevador. Outros querem de escada rolante, mas com Deus ainda é degrau por degrau. Com Deus ainda é degrau por degrau. Degrau da humilhação, o degrau da santificação, o degrau da renúncia, o degrau da oração, o degrau da adoração, o degrau da glorificação, o degrau da renúncia é degrau por degrau, Jacó. Porque Jacó entendeu, compreendeu que com Deus o deserto pode ser grande, mas o sonho é maior do que o deserto. O teu deserto pode ser grande, mas o sonho do céu é maior do que o deserto. Pega essa palavra, eu vou repetir: o deserto é grande, o travesseiro é de pedra, mas o sonho é de Deus, é de Deus, é de Deus, é do céu. Jacó, ele se levanta, foge, vai para a casa de Labão, é enganado. Mas o período de crise da fase, de 3 fases do ministério de Jacó, é que ele se encontra agora com Deus no Val de Jaboque. Repita comigo: Val de Jaboque. Está fraco, diga: Val de Jaboque. Só as mulheres, Val de Jaboque. Só os cabra macho, macho alva, Val de Jaboque. Ganhamos. Jacó agora vai passar o Val de Jaboque. Quem é que vem atrás? Esaú. Quem é que passa? Jacó passa a família, passa a esposa, passa as servas, passa o gado, passa os filhos. Só ele fica no Val de Jaboque. E a sua geografia é espécie de oval, a sua superfície. Jacó, ele vai descer perfeito, porém mentiroso, enganador, aquele que simplesmente está enganando. E na oportunidade, o próprio Jacó, quando ele chega no Val de Jaboque, no meio do val, a madrugada inteira apresenta-se um varão para guerrear com ele. Segundo o contexto bíblico, aqui é uma espécie de manifestação de Deus no Val de Jaboque. Ele luta a madrugada inteira. E Jacó olha para ele e declara: eu não vou te deixar ir. E o varão: deixa-me ir. A alva se aproxima: eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. E a pergunta cerne, que eu quero chegar agora e encerrar, é esta: o varão para Jacó: o quê? Qual é o teu nome? Em hebraico, Hashimcha. Esta pergunta penetra na alma de Jacó. Por quê? Porque é a mesma pergunta que o pai fez na casa dele. É a mesma pergunta que o pai fez quando estava na velhice, prestes a morrer. E Jacó mentiu. Jacó declarou: eu sou Esaú. Mas no vale com Deus não dá para mentir. No vale com Deus não dá para fingir. No vale com Deus não dá para esperar nada a não ser a verdade. Qual é o teu nome? A desculpa de Deus passar no Val de Jaboque era para perguntar para Jacó: qual é o teu nome? Mentiu para o pai, vai mentir para mim? Qual é o teu nome? A mente de Jacó, pastor João, vai lá onde? Vai na casa do pai, velho Isaac. O pai na cama, cabelos brancos, pele enrugada, a vista escurecendo, ele mente dizendo: eu sou Esaú, pai. Mas com Deus no vale não dá para mentir.
Com Deus no vale não dá para falar que é, sendo que não é. E Jacó levanta a voz e diz, mais ou menos assim, conjectura de pregador pentecostal doido: quer saber de uma? Eu carreguei pelo deserto a mentira, passei pela casa de Labão a mentira, mas agora no vale Peniel com Deus não dá para mentir. Quer saber de uma? Senhor, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Quando ele diz eu sou Jacó, em hebraico, Ani Yaakov, o Senhor olha para ele e declara: dissestes bem, mas agora não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Vou repetir, não lutou contra Deus, lutou com Deus, porque ninguém luta contra Deus e prevalece de pé. Ele lutou com Deus para identificar quem era ele de verdade. O val de Jaboque, ele toca agora o varão na coxa de Jacó, no nervo. E a coxa era o juramento patriarcal. Era Deus dizendo assim: você vai mudar de nome, mas vai ficar com a minha digital. Eu vou mudar a tua história, mas eu vou deixar a minha digital. Eu dei essa volta toda para chegar aqui. Se tu não der glória com isso, só 2025. A raiva do diabo é esta: é que Jacó desceu perfeito, porém mentiroso. Mas quando ele sobe imperfeito, mancando, porém verdadeiro. Vou repetir, ele desce perfeito, porém mentiroso, mas agora com Deus, ele sobe mancando, porém verdadeiro adorador, verdadeiro adorador, verdadeiro adorador. Se prepare, porque a glória da última casa é maior do que a primeira. Quem pega, pega. A raiva do diabo é essa: é que o val de Jaboque é o encontro com Jeová, e o céu está dizendo: prepara, Jacó, vai ter mudança na casa. Levante a mão direita, você que crê isso, a mão esquerda lá em cima, com a permissão do pastor dessa igreja, levante a mão, isso. Pegue na mão desse crente com fé, diga para ele: é hoje. Pega na mão dele, diga: é hoje. Diga: a raiva do diabo é que Jacó desceu perfeito, porém mentiroso, mas agora vai subir imperfeito, porém verdadeiro, verdadeiro adorador, verdadeiro adorador, verdadeiro adorador, verdadeiro adorador. Ela dará assim, ó, dará maia. Quem pode adorar ele por 30 segundos, porque tem mudança do teu nome agora. A marca chegou, Jacó. Aonde Deus coloca a mão, fica a marca. Oh, Daravacio, Daramaia, aquela Daracia. Quem está sentindo a graça que eu estou sentindo nessa noite? Quem está sentindo a mudança do teu nome agora? Quem está sentindo a mudança da tua casa? Se prepare, porque vai começar por este vale. No vale com Deus vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Entra, Jacó. A pedra não resolveu, pastor Edson. A pedra não resolveu, pastor Márcio. Mas a pergunta de Jeová resolveu. O quê? Qual é o teu nome? A identidade não pode ser alterada. A grande diferença de movimentado para avivado: o movimentado adequa a sua identidade, o avivado preserva a sua identidade. O movimentado se comporta conforme a cultura do céu. O movimentado Deus e congresso. O avivado da glória a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O movimentado só sente a presença com ou sem microfone. O movimentado precisa da plateia para aplaudir, mas o avivado precisa somente do céu para adorar. E eu tenho uma notícia, Jacó: esse vale vai ter virada. Entra no vale, encontro com Deus, ninguém se perde. Jacó muda a história. Encerra agora. Quando ele muda a pergunta, a história muda. Ou melhor, quando ele muda a resposta, a história muda. O que move o mundo não é as respostas, mas são as perguntas. O que moveu o coração de Jacó, para falar a verdade, foi a pergunta que ele mentiu para o pai. Mas agora com Deus não dá para mentir no vale. Para quem trouxe adoração na alma,
Aonde o Senhor coloca a mão, fica digital. É o Senhor modelando o vaso na mesa do oleiro. Jeremias capítulo 18, versículo 2. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e eu farei ouvir as minhas palavras. A grande resposta do céu para alguém aqui é esta: é que o vaso se quebrou não na mesa do oleiro, não no chão, não no balde. O vaso se quebrou aonde? No lugar certo, na mão do oleiro. Você está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está na prova, mas está na mão do oleiro. Mas está na mão do oleiro. Só quem é vaso está na prova, mas permanece na mão do oleiro. Está apertado, mas permanece na mão do oleiro. Está angustiada, mas permanece na mão do oleiro. E ninguém te tira de lá, porque na mão do oleiro tem restauração, tem cura, tem libertação, tem transformação. Aonde o oleiro coloca a mão, fica a marca da glória, Jacó. A marca da misericórdia se aplica nesta casa. A marca da graça que renova, a marca da graça que santifica, a marca da graça que purifica, a marca da graça que levanta, a marca da graça que muda nome, está passeando em nosso meio. Eu mudo o teu nome hoje, porque eu sou o Deus que muda nome. Quando Deus fala com Moisés em Sefer Shemot, livro de Êxodo 3, Deus não fala Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus fala Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus estava falando com um assassino, com um fugitivo do Egito, peregrinando na terra de Midian. Por que que Deus falou com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque o Deus de Abraão é o que cumpre promessa. O Deus de Abraão é o que faz promessa. O Deus de Isaac que cumpre promessa. O Deus de Jacó que muda nome no vale para a glória dele. Então recebe nessa noite, eu dei essa volta toda para chegar aqui. Peniel, face a face com Deus, significa dizer encontro com intimidade. Intimidade não é da noite para o dia, mas é uma construção do dia a dia. Você não tem intimidade da noite para o dia, mas é uma construção do dia a dia. Deus está construindo um relacionamento especial com a sua vida. Deus está construindo um relacionamento especial com a tua casa. Deus está construindo um relacionamento especial com a tua vida. E a raiva do diabo é essa: é que o val de Jaboque passa, mas a promessa permanece para a glória dele. Mateus 24:35, para quem trouxe promessa: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Só para quem tem promessa. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer outra espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Em outras palavras, aonde o médico não chega, a palavra chega. Aonde o bisturi não toca, a palavra toca. Aonde o pastor não vê, a palavra vê. Aonde o teu pai e tua mãe não toca, a palavra está tocando. Que palavra é esta? A palavra é o Cristo encarnado, a palavra revelada, a palavra glorificada, a palavra exaltada. Que palavra é esta? A pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Palavra. Com a permissão do pastor, fique de pé, eu quero orar por você agora. Devido a chorando é a presença.